Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Na última semana eu tratei sobre um assunto de grande relevância para todo profissional. A necessidade que todos têm de empreender o marketing pessoal, quer internamente ou externamente. Naquela ocasião, eu defini alguns dos canais ou alguma das estratégias que todo executivo poderia usar a fim de empreender o seu marketing pessoal, como, por exemplo, participar de uma câmara de comércio, participar de uma associação de ex-alunos, participar de uma associação de bairros, de um clube social, enfim, de inúmeros veículos, de tal forma que ele pudesse projetar a sua imagem e também fazer com que a sua experiência se tornasse conhecida do grande público. Hoje eu quero abordar um desses canais, por considerá-lo um dos mais importantes. Como escrever e publicar artigos em jornais e revistas especializadas. Naturalmente que todos nós sonhamos em publicar algo que, de certa forma, manifeste, expresse o nosso conhecimento sobre determinado assunto. Naturalmente, se você deseja escrever um artigo, a primeira coisa que você precisa fazer é estudar, pesquisar e pesquisar em profundidade sobre aquele assunto, de tal forma que você escreva com competência e também com grande credibilidade. Em geral, isso projeta a sua imagem de uma maneira extremamente positiva junto ao grande público. Em segundo lugar, você precisa determinar sobre que tema você gostaria de escrever. Lembre-se, como disse no primeiro ponto, que é fundamental que você domine aquele assunto com grande competência, que você tenha profundidade e que você não escreva apenas um artigo superficial. Eu falo inclusive da minha própria experiência. Eu passo a semana inteira estudando sobre aqueles assuntos que eu vou escrever no final de semana. Isso, de certa forma, me diferencia. Por quê? Porque quando eu escrevo, eu transmito confiança, eu transmito credibilidade, eu transmito conhecimento para aquelas pessoas que me acompanham por meio dos meus artigos. Sobre este assunto, é interessante fazer as seguintes perguntas. Por que eu sou a pessoa certa para escrever sobre este assunto? Em segundo lugar, por que o tema é relevante? E em terceiro lugar, que ponto de vista eu tenho que se diferencia de todos aqueles outros indivíduos que já escreveram sobre este assunto? Em terceiro lugar, você precisa também definir quem é o seu público-alvo. São estudantes universitários? São empresários? São executivos de carreira? São executivas? São donas de casa? Enfim, qual é o seu público? Em segundo lugar, dentro deste tópico, você precisa saber qual é a preferência de leitura destas pessoas. E em terceiro lugar, em que veículos você terá a possibilidade ou a chance de publicar os seus artigos de tal forma que você se torne conhecido. Em quarto lugar, ao concluir a redação de seu texto, de seu artigo, eu sugiro que você o submeta a uma pessoa de sua confiança, uma pessoa que tenha conhecimentos iguais ou superiores a você, aos seus, e deixe que elas se debrucem sobre o seu texto, analisando, avaliando, criticando, comparando, etc, etc. Eu particularmente tenho esse hábito. Felizmente, eu tenho no meu escritório inúmeras pessoas, presidentes, diretores, gerentes, e comumente, toda segunda-feira pela manhã, eu submeto o meu texto a estas pessoas, de tal forma que elas critiquem, que elas possam comparar com outras coisas, que elas possam analisá-los, de tal forma que o meu artigo chegue às suas mãos.
de uma forma já bem depurada. Eu não tenho nenhuma vergonha de submeter o meu texto a um jornalista amigo meu. Eu não tenho nenhuma vergonha de receber críticas sobre o meu trabalho. Afinal, é assim que eu aprendo, é assim que eu me desenvolvo. E é esta lição que naturalmente deixo para você. Em quinto lugar, eu sugiro que você escreva como um profissional. O profissional se destaca por algumas coisas bastante relevantes. Como, por exemplo, ele sempre dá crédito àqueles autores que ele utilizou ao redigir o seu texto. Uma citação, uma parábola, uma metáfora, uma história, uma frase, enfim. Porque se você não o fizer, você poderá ser pego fazendo plágio. E se você fizer plágio, você certamente cairá no esquecimento. Dentro deste mesmo texto, é importante que você seja também analítico e crítico. E digo mais para você: quanto mais controvérsia você gerar com a redação de seu trabalho, melhor para você, porque você chamará mais atenção das pessoas. Reserve tempo, todo dia, para você pesquisar sobre aquele assunto que você escreverá no final de semana ou em outro dia qualquer. Isto é tão importante como fazer uma refeição, ir para o trabalho, trabalhar, praticar esporte, etc, etc. Eu, particularmente, estou falando para você da minha experiência profissional. E olha, eu já escrevi mais de 2.500 artigos. Eu já escrevi 11 livros e tenho 12 livros preparados para serem publicados. Nos seus artigos, use metáforas, parábolas, provérbios, ilustrações, histórias, para tornar o seu artigo mais leve, mais atraente e também, de certa forma, onde você possa transmitir lições preciosas para todas aquelas pessoas que leem você. Por último, evite a todo preço usar o ghostwriter. Qual é a necessidade que o mercado tem de você? Se você, para escrever um artigo ou um livro, você precisa de alguém que o faça para você. Eu sei que há muitos executivos que não escrevem absolutamente nada, apesar de que publicam livros. Eles contratam um ghostwriter para fazer o trabalho para eles. Na minha opinião, eu não gasto meu dinheiro com esses autores, com estes livros, porque eles não vão acrescentar absolutamente nada a você. Seja você o autor da sua história, o autor do seu livro, do seu artigo, e você fatalmente fará um marketing superior a qualquer outro. Eu gostaria de convidá-lo para que você visitasse o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Lá você encontrará os meus clipes, você encontrará os meus artigos, você encontrará os meus livros e, enfim, você se manterá atualizado. Quero também convidá-lo para que você me envie um e-mail, fazendo as suas recomendações sobre aquilo que produzo, fazendo as suas críticas, porque, como eu sempre tenho dito, eu jamais aprenderei se você não me criticar. Eu espero que você me acompanhe todas as semanas. Eu sou muito grato a você pelo seu tempo e também pela sua paciência. E eu espero que você mande este e-mail para macedo@gutenberg.com.br. Mais uma vez, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Até lá!